No vídeo de hoje, vamos falar sobre o Fundo Monetário Internacional e, basicamente, o que é, quais são seus objetivos, sua estrutura e também fatos atuais e críticas relacionados a esse fundo. Bem, atualmente, o FMI ficou muito famoso aí por conta do Milei, que basicamente aí recorreu ao Fundo Monetário Internacional para justamente aí pedir empréstimos para o órgão, para a organização internacional. E, baseado nisso, resolvi então gravar esse vídeo aqui explicando um pouco do que é o FMI e como ele funciona. Então, se você não me conhece, meu nome é Matheus Emanuel e você está no canal Olhar Global. Então, bora lá! Bem, vamos lá, Antes de explicar um pouco, do que é o FMI e a sua estrutura, eu acho interessante que a gente recorrer, e tentar entender um pouco da sua criação, da sua origem, Bem, ele foi fundado, em 1944, no caso aí com a criação do sistema de Bretton Woods, um sistema muito famoso e que basicamente revolucionou o sistema financeiro internacional. E nele, basicamente, foram criados órgãos como o FMI, e o Banco Mundial, que na época era chamado de BIRD, que era um banco aí para desenvolvimento, para financiamento aí de infraestruturas do país, Então, temos que lembrar também, que esse período, de 1944 era justamente ali no finalzinho, da Segunda Guerra Mundial, Então, a Segunda Guerra terminou em 45 e um ano antes, em 44, eles criaram então esse sistema aí, reorganizando, basicamente o sistema internacional, como um todo. E aí, nesse sentido, eu também acho importante lembrar que nessa conferência de Bretton Woods, dois planos estavam aí em debate, em discussão, para ver qual que seria aí, o plano vitorioso, O primeiro deles é o Plano White, que é basicamente um plano liderado por esse economista, que era, enfim, norte-americano. E alguns de seus objetivos e ideias eram justamente promover aí, basicamente aí, a adoção do padrão dólar-ouro, ok? Que é basicamente, se você tem uma quantidade X de ouro, você vai ter uma quantidade Y de dólar em relação a cada ouro, Então, era uma forma também de colocar aí, de prevalecer a hegemonia do dólar, no sistema internacional. E já adiantando, foi esse plano que ganhou. O segundo foi justamente a criação do Fundo Monetário Internacional aí, com uma basicamente ampla participação dos Estados Unidos, ok? E terceiro, a eliminação de barreiras comerciais. Então, essa ideia de você liberalizar o comércio, de você abrir seus mercados e de você estar aberto aí a investimentos estrangeiros. E do outro lado, desse ringue econômico, vamos dizer assim, a gente tem aí então o Plano Keynes, sim, esse economista famoso, que inclusive eu já tenho um vídeo dele aqui no canal, beleza? Que ele foi um dos fundadores, basicamente, do que muitos conhecem hoje, como a social-democracia, que é basicamente foi um dos principais teóricos nessa linha. E naquela época, o economista John Maynard Keynes já estava ali, tentando traçar uma outra estratégia para as finanças internacionais, Então, no plano dele, ele basicamente defendeu um sistema de paridades cambiais ajustáveis, ou seja, ele basicamente defendia um sistema ali no qual todo tipo de câmbio ou qualquer choque externo que levasse ao câmbio a uma oscilação muito grande, que você tivesse aí mecanismo para ajustar, para que não havesse aí, choques externos muito elevados, ok? Então era uma forma de você tentar minimizar isso. Também ele defendeu aí a criação de um banco de compensação internacional, ou seja, o BCI, que na verdade não foi concretizado, mas a ideia é que esse banco fosse um banco mais neutro e tivesse até uma moeda própria, com os países dentro, tipo um banco mundial, só que com menos essa influência, dos Estados Unidos que o Plano White estava propondo, E por fim, ele também promovia aí, defendia a regulamentação do comércio internacional. Então, ele vai defender que tem que ter aí leis em relação aos países, em relação ao comércio. Então, era um pouco mais interventor nesse sentido, em relação aí ao sistema financeiro internacional. Porém, como eu já falei, o Plano White foi o plano vitorioso. E com isso, então, surgiu o FMI e também o Banco Mundial. Bem, agora vamos falar dos objetivos do FMI. Bem, existe lá uma carta, com os princípios, eu acho até interessante vocês verem depois, mas eu vou citar aqui de uma forma resumida,
alguns dos princípios que o Fundo Monetário Internacional tem, né? O FMI tem. O primeiro deles é justamente evitar novas crises econômicas, né? Justamente aí porque o mundo, né, já havia passado por uma grande crise, né, que era a crise de 29, né, justamente ali, né, durante o período entre guerras, né, entre a Primeira e a Segunda Guerra. E o fundo foi criado, né, justamente com esse objetivo, né, não só para basicamente aí, né, financiar atividades, empréstimos e países, mas também aí para evitar essas crises econômicas aí no cenário internacional. Segundo, é justamente aí promover a estabilidade financeira global, né, e também aí a estabilidade cambial, ou seja, você também ali, né, evitar que choques, um pouco do que o Keynes falou, né, evitar que choques externos muito elevados, né, e oscilações muito elevadas venham a impactar aí, né, o preço não só dos ativos, mas também aí do câmbio, né, então dólar, euro, todas essas moedas, né, para você também tentar lhe garantir uma estabilidade no sistema, né, como um todo, né, entre os países. Outra função também que é importante, que essa aqui também a gente vai falar um pouco mais para frente do vídeo, que é justamente o fato do FMI fornecer assistência financeira e técnica, né, para os países em crise, né? Então, o FMI, o objetivo principal dele é justamente esse, é você financiar e basicamente aí, conceder empréstimos para países em desenvolvimento, né, ou que estão passando por algum tipo de dificuldade, né, financeira, ou seja, que estão em crise. E aí, nesse sentido, essa assistência, eles vão lá no país, né, então eles basicamente mandam representantes da FMI para o país para auxiliar ali nas políticas econômicas, nas políticas de governo, para justamente tirar esses países do limiar aí, né, não só da pobreza, mas também aí de crise econômica. E por fim, eles também são responsáveis aí por oferecer consultoria e capacitação técnica em políticas econômicas. Então, mais uma vez, né, reforçando, eles vão estar aí ajudando os países, né, com consultoria, então vai ter pessoas que vão lá nos países. E isso também é uma forma de você tentar, né, ajudar o país, mas muitos veem isso, né, então uma das críticas em relação a isso é que muitos veem isso como uma forma justamente do FMI, que é um órgão mundial, mas que é majoritariamente controlado pelos Estados Unidos, está interferindo na política doméstica do país, né? E que não são necessariamente a melhor saída para aquele caso. Okay? Bem, agora vamos falar um pouco da estrutura do FMI. Bem, o FMI ele é composto aí por 190 países, ok? Então, basicamente, quase todos os países do mundo estão no FMI, ou seja, a gente vê aí a importância, né, dessa organização internacional. E ele é basicamente regido aí pelo sistema de cotas. Como assim? Bem, todo país, quando ele entra no fundo, todos os países eles têm uma cota independente de seu tamanho, de população, de nada. Então, se você entrou no fundo, você tem lá uma cota que você pode basicamente aí exercer, né, seu direito de voto, então você pode utilizar isso em votações, né? Só que, além dessa uma cota que todos os países têm, existem outras cotas que são chamadas aí de cotas proporcionais ao tamanho, né, dos países, né? Então, como é que funciona isso? Bem, países que têm, por exemplo, um PIB maior, países que possuem uma extensão territorial maior, ou que possuem uma população muito ativa, um mercado consumidor, né, muito grande, né, e muito ativo, esses países, né, que têm essas características, eles vão ter aí, né, e vão conseguir obter mais cotas proporcionalmente, porque justamente essas cotas, essas outras cotas, são uma forma de você tentar representar o país em termos econômicos no cenário internacional. Então, os países podem ir lá, né, conceder recursos ao FMI, e o FMI, por sua vez, ele concede cotas para esse país com base aí na sua capacidade financeira, enfim, e capacidade econômica também. E aí, né, você já deve estar imaginando, né, que, Estados Unidos é o líder dessa parada, né? Então, já adiantando um número aqui, eles compõem aí, em termos de cotas, né, 17,5% de todas as cotas do FMI. Então, galera, é coisa pra caraca, porque pensa que isso está concentrado em um só país, né? E, detalhe, que também é o grande pulo do gato. Além desse valor, a gente tem que juntar esse dado com outro dado super importante, de que a maior parte das decisões do FMI, elas são aprovadas aí com 85% de aprovação. E aí pensa, o FMI tem 190 países, como eu falei. Se 189 países, ou seja, quase todos os países, eles decidem justamente aprovar uma decisão, mas os Estados Unidos, por algum motivo, ele não quer, porque ele não concorda, ou porque, sei lá, vai prejudicar ele, esse projeto, né, essa decisão, basicamente não vai passar, porque os Estados Unidos têm essa margem justamente para garantir que essas decisões não vão adiante aí no Congresso, né, no caso aí,
no Fundo Monetário Internacional. Então esse é um fato relevante e basicamente demonstra, né, que os Estados Unidos têm esse poder de veto dentro do fundo. Agora falando um pouco mais da parte, digamos, administrativa, né, e em termos organizacionais do fundo, a gente tem aí basicamente dois grandes órgãos, né. O primeiro deles é justamente aí o Conselho dos Governadores, que basicamente aí tem indivíduos, né, e membros que representam aí todos os países membros do fundo, né, que são basicamente quase todos os países do mundo. E temos também a direção executiva, que é aquele órgão ali que toma as decisões do dia a dia. Então, basicamente, sempre rola ali negociações, rola ali questão de empréstimo, se vai conceder ou não para um país. Então, basicamente, a parte operacional, vamos dizer assim, cotidiana, é regida aí pela direção executiva. Além disso, essa direção é formada por 24 diretores, sendo 8 grandes cotistas, né? Então, cotistas aí permanentes, que são Alemanha, Arábia Saudita, China, Estados Unidos, França, Japão, Reino Unido e Rússia. Então, esses 8 países, eles também aí têm um papel muito importante dentro desse sistema, justamente aí porque eles têm um assento permanente. Então, fazendo um paralelo aqui, seria aí tal qual o Conselho de Segurança da ONU, né, com os seus 5 membros permanentes, né? Então, basicamente, é uma forma de você tentar delimitar os principais poderes, né, e principais influências, né, no sistema aí financeiro internacional dentro do mundo de hoje. E por fim, também falando sobre essa direção executiva, é importante lembrar que a gente tem aí também o diretor-geral, que aí vai ser o cara, né, aquela pessoa ali que vai representar a organização como um todo, né? E um fato curioso sobre isso, sobre esse diretor-geral, é que no FMI, geralmente esse cara é uma pessoa europeia, né, um cara europeu, né? E enquanto no Banco Mundial, né, ou no BIRD, é geralmente um americano, né? Então vocês podem ver aí que há sempre uma prevalência, né, entre esses dois tipos, né, de pessoas, justamente para poder representar até uma espécie de representatividade de uma hegemonia, né, tanto política quanto econômica no cenário internacional. Agora que eu expliquei isso tudo, agora sim, vamos falar um pouco, né, das críticas que envolvem o FMI, por que tem tanta gente que não gosta do FMI, que critica, que fala mal. Bem, a primeira crítica, né, é justamente por conta das suas medidas, né? Então, como eu falei, né, o FMI ele é um dos principais órgãos aí para conceder empréstimos a países falidos, né, estados falidos ou países em crise. E ele tem uma medida lá que eles chamam, né, de condicionalidades. Ou seja, se o país ele quiser pegar um empréstimo, ele precisa aí seguir uma série de medidas que o FMI basicamente determinou para poder aí conseguir um empréstimo, né? E quais são essas medidas, né? A primeira delas é justamente aí privatizações. Então eles dizem, né, que as privatizações são uma forma de você aí conseguir arrecadar recursos para assim você posteriormente cobrir possíveis déficits, ok? Outro ponto também, mas esse já é mais genérico, né, que seria a redução de gastos públicos, né? Então não necessariamente você privatizar uma estatal, né, mas também você reduzir gastos, e aí que o povo geralmente reclama mais, né, porque muitos alegam, né, que a FMI estaria aí, né, fomentando, né, estados a reduzirem gastos, por exemplo, em áreas essenciais, né, como saúde, educação, segurança, mas não existe nenhuma lei que determine qual tipo de gasto que o país, né, ele tem que tirar, né? Então, essa é uma medida geral, né? Então, o país tem que reduzir gastos públicos. Agora, da onde vai ser, a gente não sabe, né? Além disso, o FMI, né, também pede, né, que o país tenha, né, uma abertura comercial, né? Então, que ele esteja aí aberto a novos investimentos, que ele promova, né, a liberalização do comércio internacional, né? Então, atrair, né, investimentos estrangeiros. E geralmente essa abertura vem acompanhada aí de uma redução ou até mesmo isenção de impostos para produtos de outros países. Então, como vocês podem ver, todas essas medidas que eu estou citando aqui fazem parte, né, até um termo que muitas pessoas, né, muitos analistas usam, de um receituário neoliberal com relação a esses países, né? Então, basicamente, esses países têm que seguir essa receita, né, esse manual, para poder aí conseguir esses empréstimos. E por fim, uma última medida aqui, né, uma última condicionalidade que eu gostaria de ressaltar, são justamente aí políticas monetárias restritivas. O que significa isso? Bem, existe aí na economia, né, basicamente, várias formas de você estimular a atividade, né? Então, que seria aí, no caso, né, uma política monetária expansionista. Você pode, por exemplo, reduzir a taxa de juros do Brasil, ou a taxa de juros do país, no caso, né? Então, se um país ele tem uma taxa de juros mais baixa, você fomenta o consumo e, basicamente, aí o comércio, porque os produtos, em geral, vão ficar mais baratos, porque para uma pessoa abrir uma empresa e ela quiser pegar um financiamento, né, um empréstimo, ela vai conseguir isso de uma forma mais barata, vai conseguir aí, né, possivelmente vai ter aí a abertura de mais empresas, e com mais empresas vai ter mais
negócio, né, comércio gerando e, consequentemente, mais pessoas consumindo. Então, isso aí seria uma forma de você tentar, né, alavancar e melhorar, né, o crescimento econômico de um país. Só que isso, claro, né, muitas vezes vem acompanhado de inflação e de outros problemas econômicos, e por isso daí que vem as chamadas políticas monetárias restritivas, ou seja, medidas que o país ele pode estar aí adotando para poder tentar frear esse crescimento econômico e, no caso aí, principalmente a inflação, né? E com isso ele pode fazer, uma das medidas é justamente aí aumentar a taxa de juros, que é a principal medida que vários governos mundo afora utilizam, né? Claro que existem outras, né? Mas essa é a principal. Então, quando você aumenta a taxa de juros de um país, tudo fica mais caro, empréstimos ficam mais caros e, consequentemente, vai ter menos pessoas abrindo negócio, menos pessoas consumindo, porque muitas pessoas utilizam crédito, né? E com o crédito mais caro, as pessoas vão ter menos dinheiro para gastar, e com isso, enfim, basicamente a atividade econômica como um todo reduz, o que, consequentemente, aí poderia aliviar problemas como a inflação, mas, claro, né? Gerar aí uma desaceleração econômica. Além disso, uma outra crítica do FMI é justamente o fato de que os Estados Unidos ele tem o poder de veto do FMI, como eu falei, então os Estados Unidos ele detém, digamos, uma boa parte do controle desse fundo, e muitas pessoas criticam isso, dizendo que, na verdade, o fundo ele representa o interesse dos Estados Unidos e não necessariamente de todos os estados ali envolvidos, ok? E por último, né, mas também que está muito atrelado a essa segunda ideia, é que justamente aí o fundo ele representa os interesses do chamado Norte Global, né? Então, para quem não conhece, né, existe aí o Norte Global que, resumidamente falando, né, compõe aí Estados Unidos, União Europeia, Japão e basicamente outros países ocidentais. E o Sul Global seria aí uma espécie de alternativa a esse modelo, né, que foi sempre aí hegemônico na história, né? Que seria, por exemplo, Brasil, China, Rússia e outros países, né, que está muito representado hoje em dia pela ideia dos BRICS, né? Então os BRICS seriam aí essa nova expressão, né, na atualidade de um Sul Global, né, de uma organização aí do Sul Global. Enquanto a FMI e Banco Mundial estão mais ali alinhados aos interesses do Norte Global. Então, para você que podia estar pensando, né, pô, mas o Sul Global, né, os países do Sul Global não deveriam estar no Sul, né, no hemisfério sul do nosso mundo, né? E não é necessariamente isso. Na verdade, esses dois termos estão muito alinhados aí, né? São mais termos ideológicos, né? Ou seja, estão muito ligados ali à política de governo, ao que os governos pensam e tudo mais, e não está relacionado necessariamente a uma delimitação geográfica, né? Tanto que, por exemplo, a Austrália, que está no sul, né, do nosso mundo, da Terra, ela faz parte aí do Norte Global, né? Então está muito mais alinhado aos interesses dos Estados Unidos, da Europa e do Japão, do que, por exemplo, o Brasil, né? Então, e ao mesmo tempo também, fazendo um outro paralelo, a Rússia, que está no norte, está mais para o sul global do que para o norte, né? Então, enfim. Porém, vocês veem que não tem muito essa questão geográfica e sim essa questão de pensamento, né, de política. Bem, e agora, né, voltando um pouco, né, ao que eu tinha falado no início do vídeo, né, do Milei, eu acho importante a gente comentar tudo isso, porque há muito debate e também há muitas críticas com relação ao que o Milei está fazendo na Argentina. Porque lembrando, estamos gravando esse vídeo aqui em abril de 2025, ou seja, não tem ainda nem 2 anos de governo Milei, já é 1 ano e mais alguns meses. E o Milei já fez basicamente muita coisa, né? Então, ele aí aumentou as reservas, né, internacionais do país, né, da Argentina, promoveu aí, né, políticas monetárias restritivas, né, então basicamente aí reduziu também bastante gastos públicos, que também são uma forma de você frear, né, a atividade econômica. E depois que ele fez algumas dessas medidas, né, ele basicamente chegou para a FMI e chegou lá na porta lá e bateu e falou: ó, FMI, eu queria um empréstimo para poder, né, resolver aqui, né, a situação econômica e fiscal da Argentina, que, por acaso, é um dos piores cenários, né? Basicamente uma inflação altíssima, taxas de desemprego também muito elevadas. É basicamente uma economia ali que está prestes ao colapso, beira ao colapso, eu diria assim, né? E aí, beleza, o FMI chegou lá e pediu esse empréstimo. E aí, como eu falei, né, como eu expliquei agora há pouco, o FMI chegou lá, concedeu uma parte desse empréstimo pro Milei, porque eles disseram, né, até tem um discurso deles dizendo que não, porque o Milei mereceu, porque o Milei aí, né, está adotando aí políticas mais liberais, correto? E aí o fundo falou tudo isso, falou, beleza, eu vou conceder uma parte do empréstimo. Só que, para eu conceder a outra parte, conceder, né, mais empréstimos, que o Milei ainda queria mais, o fundo pediu algumas coisas, né, e algumas condicionalidades. E uma delas, né, é justamente aí a liberação e a flexibilização do câmbio. Como assim? Bem, na Argentina existe aí 2 tipos de câmbio, né? 2 tipos de dólar, né? Vamos dizer assim. Existe aí o câmbio, né, dólar blue, que é basicamente aí um dólar artificial, mas que é muito utilizado aí pela população em geral.
que é basicamente aí uma forma do governo tentar controlar o câmbio para ele simplesmente não disparar. E existe o dólar oficial, que atualmente está acima do câmbio blue, né, do dólar blue, né? Ou seja, significa que o dólar oficial está mais desvalorizado, né? A moeda argentina está mais desvalorizada no câmbio oficial que no dólar blue. E agora, né, depois desse tempo todo, recentemente na sexta-feira, né, dessa semana, eles colocaram aí, né, o Milei anunciou que ele vai flexibilizar o câmbio, que era basicamente uma das últimas medidas, grandes medidas, que o Milei tinha que fazer aí para poder realmente, né, liberalizar a economia como um todo, né? E agora ele fez e vamos acompanhar, né, para ver quais serão os próximos passos, para ver se realmente, né, foi uma política eficaz ou não. Mas por aí vocês veem a importância de entender essa estrutura, né, essa organização internacional, porque afinal de contas ela já financiou não só a Argentina, mas também outros países do mundo, né? A própria Grécia mesmo, né, quando rolou, né, a crise, né, na zona do euro, quem foi um dos grandes responsáveis por tudo isso foi a Grécia, que não tinha, enfim, dinheiro, recorreu ao FMI, também foi mó trampo, né? Mas isso mostra também a importância do FMI, né? Para todos nós. E também o Brasil, né? O Brasil também aí já pediu alguns empréstimos no FMI, principalmente ali durante a década de 90 ali, né? Período ali do Plano Real, né? Também, para poder tentar ali estabilizar a economia. Até mesmo no governo Lula, que também aí promoveu, né, e queria ficar quite com o FMI, que ele tinha lá suas dívidas, então ele foi lá e pagou algumas de suas dívidas para o FMI. Então também mostra que o FMI está presente, cara, não só na Argentina, né, mas também em vários outros países. Bem, esse vídeo aqui ficou longo, mas é porque esse assunto realmente é importante e impacta os mercados, impacta o nosso mundo como um todo. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, se você gostou, não se esqueça aqui de se inscrever no canal e de ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. É isso e até a próxima!